Olá, meu nome é Milton Lecuri, eu sou palestrante e também tenho uma formação como biólogo oceanógrafo com especialização em poluição marinha e, de forma extracurricular, minha formação já há 14 anos é como terapeuta transpessoal. Essa formação de terapeuta transpessoal, ela se deu ao longo desses anos e começou com a minha formação de practitioner, ou seja, alguém que utiliza os florais na sua vida e também leva essa possibilidade às pessoas. A palestra dos florais e esse tema, ele fala exclusivamente dessa qualidade, da qualidade do floral enquanto força de energia para que você transforme uma maneira negativa de pensar para uma maneira positiva de pensar. Esse estudo, para mim, ele se deu através dos florais de Bach, no qual eu me certifiquei, inclusive, pelo Bach Center da Inglaterra. Os florais de Bach, eles foram descobertos pelo médico infectologista, bacteriologista, principalmente, Dr. Eduard Bach. Ele, no começo do século XX, desenvolvia esse trabalho como um médico bacteriologista, que depois passou a integrar o corpo de médicos que começou a desenvolver também o trabalho criativo e muito interessante da homeopatia. E por volta dos anos de 1930 a 1934, nesse período, ele intuiu a possibilidade do desenvolvimento mais sutil, que é o desenvolvimento floral. Por isso os florais de Bach. Nesse período, Bach conheceu 37 florais e mais a necessidade, nesse conjunto de florais, de uma água límpida, que também hoje é considerada um floral. Esse conjunto de florais tem características que se assemelham aos arquétipos do homem. E ele observou isso no comportamento humano. Nós sabemos que as doenças, elas vêm do conflito do pensamento, nascem no pensamento. Quando nós temos a compreensão dos nossos pensamentos e principalmente temos uma maneira de olhar os nossos pensamentos de forma positiva e entendemos que nós não somos aquilo que pensamos, nós somos muito mais do que isso, o pensamento é parte do que somos. Então você começa a se descolar da sua forma de pensar, começa a perceber o pensamento como algo que faz parte da sua natureza enquanto indivíduo, né? Assim como você tem o cérebro, você tem o seu corpo, e cada parte do corpo interage com outra para que o corpo todo funcione, faz parte também desse todo, assim como você tem a energia que sustenta esse corpo, faz parte disso tudo os pensamentos. Mas nós temos uma identificação com os pensamentos de forma a estabelecer que aquilo que somos advém daquilo que pensamos. O que faz com que a gente confunda isso é que, consequentemente, a gente age conforme a nossa maneira de pensar. Então, você pode imaginar, se eu ajo conforme a minha maneira de pensar, eu sou aquilo que eu penso, né? Mas você, quando olha o pensamento como algo que acontece independente de você querer que ele aconteça, você entende que ele é algo que você perdeu o controle dele. E que então você passa a ser um escravo desse pensamento. E ter o domínio sobre os seus pensamentos, não dominar o pensamento, mas ter o domínio sobre a observação desses pensamentos e poder pensar de uma maneira positiva, né? Ter uma maneira de pensar em que ajude a si próprio, isso faz com que haja uma diferença muito grande entre o que você pode ser, né, observando os seus pensamentos de forma positiva e agindo de uma maneira positiva e não tendo consciência disso. Então o que os florais fazem é principalmente esse auxílio de compreensão, esse auxílio de crescimento, de autoconhecimento. Então quando eu digo que existe uma preciosidade dos florais nas nossas vidas, esse é um tema extremamente importante para que a gente cresça individualmente nas nossas vidas, quer seja pessoal ou profissional,
Porque a gente vai passar a enxergar tudo aquilo que a gente faz de uma maneira extremamente confiante e positiva. E ter paciência e desenvolver virtudes que são extremamente importantes para que a gente conviva nesse mundo em que a normose, que é a maneira da gente olhar hoje o mundo como se estar estressado, conviver com a ansiedade é normal. Quando você percebe que isso não é normal, e que você pode mudar e que você pode ter uma vida muito mais sutil e equilibrada, aonde você pode evoluir em tudo que você faz de uma maneira muito mais saudável, não tem um outro caminho que você queira, né, quando você observa isso e percebe isso e experimenta isso. Então, a utilização dos florais, principalmente ao longo da vida, traz essa consciência, traz essa sensação de bem-estar, traz essa condição de percepção em que você vivia num mundo estressado, ansioso, competitivo, olhando o outro de forma a julgar tudo aquilo que estava acontecendo e tentando sobreviver e subsistir às custas de ser melhor do que o outro e não de cooperar com o outro. Né? Isso eu falo de uma outra forma também em outros temas de palestras que eu faço, porque fazem parte de um mesmo processo. Uma notícia extremamente importante no que diz respeito aos florais, de uma maneira geral, é que você não trabalha com princípio ativo. Não vai haver uma ação medicamentosa, bioquímica ou farmacológica no seu corpo. Você pode tomar um frasco inteiro do floral, seja ele qual for, ou 4 gotas, ele vai ter a mesma ação. É a ação de você perceber, absorver a energia do floral. Porque você está trabalhando com a energia e não com o princípio ativo da flor. E cada flor traz, como eu disse há pouco, um potencial positivo. E a gente então trabalha esses potenciais positivos para que então seja adquirido ou readquirida essa condição de equilíbrio. Ao longo desses anos eu venho trabalhando como terapeuta floral, indicando floral às pessoas e também associando isso a uma visão transdisciplinar, a uma visão onde eu entendo o homem como um todo e não fragmentado em disciplinas, em uma visão compartimentada. E essa visão integral, associada ao auxílio dos florais, tem ajudado as pessoas que têm buscado esse processo em suas vidas como um processo de auxílio nas suas dificuldades profissional ou pessoal. Uma coisa que é interessante também ser dita é que dentro dessa proposta, desse tema, dessa palestra, a gente vai ter a possibilidade de vivenciar o uso dos florais, perceber a ação do floral no nosso corpo. E claro, como uma palestra é algo mais expositivo, mais motivacional, e eu me coloco à disposição para poder dar continuidade a esse processo às pessoas que se interessem em utilizarem os florais em suas vidas, e desenvolvi um floral próprio. Não um sistema floral, mas um floral próprio à base dos sistemas que eu conheço, que é o floral equilíbrio. Esse floral foi desenvolvido por mim e é a associação de 7 florais de 3 sistemas. O sistema Bach, que eu tenho falado aqui, e o sistema Bush australiano e o sistema Califórnia. Desses 3 sistemas eu utilizo 7 florais. E o interessante desse floral específico, que é o floral equilíbrio que eu desenvolvi, é que ele é um floral que vai te dar um estofo emocional para que você tenha uma base de bem-estar no dia a dia. Então, a gente vai ter a oportunidade também de conhecer esse floral, conhecer a característica de cada floral e falar um pouco da dificuldade, né, que a gente tem no dia a dia de conviver com todas essas situações emocionalmente negativas que atrapalham tanto o nosso desenvolvimento profissional, a nossa vida pessoal, como também podem ser e com certeza podem desenvolver
doenças em nossas vidas ao longo da nossa existência se a gente não cuida e não cura. Então é muito importante o equilíbrio, é muito importante a percepção da nossa vida de uma maneira saudável. E é isso que eu quero trazer para cada um de nós nesse tema, nessa palestra. Um abraço, espero encontrá-los em alguma de nossas palestras sobre os florais de Bach e sobre a preciosidade dos florais.